meus amigos, nesse episódio dos Changeman, é uma continuação aqui do aparecimento da rainha Rames. Você se lembra que no final do episódio que vimos anteriormente, o Changeman tinha, teoricamente, seria o Change Robô acabar com o monstro Giruba, mas na verdade o monstro ele tem o poder de reconstituição, recomposição do seu corpo ali, que é formado por várias bolas. E tá, quando ele é eliminado, essas bolas se unem novamente, sei lá, como se fossem moléculas do seu corpo, e o corpo é reconstituído. Tá. Nesse episódio ele aparece assim, ó, no começo da... Vocês se lembram que no episódio anterior teve uma hora que a Rames acorrentou o Change Dragon, o Tsurugi no caso, e a Shima. Mas o Tsurugi conseguiu, numa hora manifestou um poder ali e se soltou. Mas nesse episódio começa assim, tá? Estão ali na nave da Rames acorrentados a Shima e o Buba. E aí chega a Rames com o monstro ali e ela diz assim, vocês já devem ter visto um pouco da minha força, enfim, o monstro Giruba é indestrutível, ele é imortal, enfim. E aí a Shima, quando olha, ela pensa assim, ela pensa com ela, eu já ouvi falar, dizem que é muito, muito terrível, enfim, tá. E aí tem uma hora que a Rames meio que diz assim, olha, vocês estão prontos para lutarem comigo, enfim. E aí o Buba vai dizer alguma coisa, o Buba percebe que algo estranho, o Buba vai, é como se fosse assim, eles são o líder de Gosma ali, digamos assim, abaixo do Bazu, ali o comandante é o comandante Shuluk, é como se fosse uma rebelião assim mais ou menos. E o Buba meio que retruca, quando o Buba retruca, o castiga ali um poder que sai da sua vara aí, tá. Aí o Buba, me desculpe, mas eu ouvi que a senhora e o comandante Giluk desacataram o Sr. Bazu. Ou seja, ela e o Giluk resistiram ou se rebelaram contra Bazu. E qual é o castigo para quem vai contra o Bazu? Ele destrói a estrela dessas pessoas. Destruiu a estrela maço dela e a estrela do Giluk. E aí quando o Buba fala isso, tem uma hora que a Rames para e pensa, e aí ela, no seu poder, ela se teletransporta, ela desaparece, e aparece num local elevado lá, enfim, aparecem uns animais ali como se fosse uma floresta, enfim. E aí um parque. E aí tem uma hora, cara, nesse lugar elevado, ela começa a invocar a Bazu. Aí o Bazu aparece e ela tá pedindo, Senhor Bazu, eu andei perdida desde que a minha estrela foi destruída e eu peço o seu perdão. Ele implora o perdão de Bazu. E o Bazu, na verdade, ele fala assim, não, mas você sabe o que acontece com os que me traem, enfim. Teoricamente, ele quer dizer, ele não tem perdão, enfim. Mas aí para ela alcançar a possibilidade dela alcançar o perdão dele ela tem que destruir os Changeman. E isso foi isso que o Bazu falou. Daí ela fica com essa missão. A missão dela é destruir os Changeman, enfim. E lembra que ela falou que ela não deixaria eles saírem vivos ali do bairro holandês, de Nagasaki. Tá. Passado isso, tendo essa possibilidade de perder, então ela fica com essa missão. Ela tem que destruir os Changeman. Para alcançar, digamos assim, que graça diante dos olhos do Bazu. Tá. Ela volta, após isso, ela volta para sua nave, se teletransporta, ele desaparece, aparece na nave. E aí ela, no poder da sua vara, ele solta a Shima e o Bazu e o Buba. E aí eles dobram o seu de joelho diante dela, como se fosse prestar uma reverência e dizer assim, estamos prontos para servir a senhora. Tá. Lá no hotel, os Changeman estão fazendo curativos ainda em torno da batalha que teve anteriormente. E aí aparece novamente o navio holandês. E quando é notificado ali, o
Hayat sai correndo. Daí os demais dizem assim, não, espera um pouco. E aí saem correndo atrás dele. Até a Sayaka tá com as faixas. Aí diz, imagina os curativos, enfim. E todos vão atrás do Hayat, porque o Hayat se precipitou. Tá. Ele fica com raiva. Pô, ele foi enganado pela Rams, então ele tem raiva, quer se vingar. Tá. E aí quando eles chegam em um determinado local lá, o Hayat tem uma hora ali que eles brigam com bem de leve, um combate com os soldados Hitler. E aí num determinado momento lá não sei se é de uma vela, de um ponto elevado de um barco, o Bubba emite um poder e ataca ali atinge a Sayaka, e aí ele diz assim, é agora, Shima, enfim. E a Shima vai, e a Shima pega a Sayaka, daí digamos assim, eu não vou dizer rápido assim, porque é como se fosse sequestrar, mas um sequestro não discreto. Seria aí, com calma, enfim. Porque ainda eles estão vendo, não foi aquele negócio discreto, enfim. O Bubba emitiu esse poder. Lembra que no episódio anterior, os soldados Hitler estavam fortalecidos porque eles tinham nas mãos, eu usei o termo luva de boxe, claro que não é, mas eles tinham aquelas bolas do corpo do monstro Kiruba. E a Shima e o Bubba também estão fortalecidos porque eles estão com uma dessas bolas na mão. Então eles estão mais fortalecidos. Tá. E aí a Rames diz assim, Changeman, eu não deixaria que vocês saiam vivos daqui, enfim. E vou começar destruindo vocês, pegando a Changeman, a Mermaid, enfim. Tá. E aí tem uma hora que o monstro Kiruba ataca. E aí no que ele ataca, daí tem as explosões. E daí a Rames tem uma hora ela emite um poder e naquele poder teletransporta ela, os soldados Hitler, o monstro Kiruba, enfim, o Bubba e a Shima e a Sayaka para um local. Tá. E aí ainda existe aquela visão do navio. Do navio fantasma. E aí os Changeman vão num barco à parte ali, eu não sei se é um termo barco que se usa, como se fosse um barco ali, ou um iate, sei lá. Eles vão seguindo aquele navio fantasma ali, que aparece, só que a velocidade do iate deles ali não se compara do navio fantasma. Tá. Aí lá na base dos Changeman, o capitão, o sargento Book entra em contato com eles e diz assim, olha, recebemos um comunicado da Segurança Nacional, da Defesa Nacional, enfim, que está sendo emitido perto de Nagasaki, acho que é no parque ao lado ali, perto do bairro holandês, uma onda hype. E essa onda, ela tem essa onda que emite ali, que faz aparecer aquele, eu não sei se é holograma que chamam, mas é aquela aparição do navio fantasma, enfim, aquela ilusão de ótica ali. E aí tá, tem uma hora o Hayat e o Tsurugi vão ver isso, vão verificar, e eles vão até esse parque aí, enquanto a Mai e o Ozora continuam seguindo o barco ali. E aí quando o Tsurugi e o Hayat chegam lá, eles avistam aquela nave. Eles dizem, que objeto é esse? E a nave da Rams. Tá. Ali eles têm um conflito uma briga com os soldados Hitler, que eles conseguem se desvencilhar, tranquilo. E depois, quando eles estão chegando perto da nave ali, tem mais uma vez mais soldados Hitler chegam, porque os soldados Hitler estavam guardando a nave ali. E aí o Tsurugi diz assim, Hayat, deixa aqui comigo e vá você. E o Tsurugi fica lutando ali fora contra os soldados Hitler, enquanto o Hayat entra na nave.
lá na nave ele também enfrenta soldados Hitler. Mas enfim, ele consegue se desvencilhar e até ele consegue fazer com que um ataque de um dos soldados Hitler acerte a máquina da energia ali, da energia Hype, e quebra, aí a máquina é destruída, depois eles saem da nave ali, há uma grande explosão, não necessariamente da nave, mas da máquina ali, enfim. E sendo essa máquina destruída, não tem mais a emissão de energia ali, a produção de energia. O navio fantasma desaparece. Tá, e aí depois tem uma hora ali que quando o Ozora e a Mai estão indo com o seu iate, tem uma hora que o Buba e a Shima, cada um no iate, também estão vindo de encontro, no sentido contrário, ao Ozora e a Mai. E aí, claro, quando desaparece o navio fantasma, eles ficam assim, surpresos. Mas o Buba e a Shima estão fortalecidos e eles têm naquela mão ali, eles emitem eu vou usar o termo raio, um choque, que ali atinge a Mai e o Ozora, e aí dá como se fosse enfim, estão sentindo os efeitos daquele poder. Estão ali sendo danificados por aquilo. Aí depois chega os demais Changeman e conseguem intervir ali. Digamos assim, cessar de uma certa forma o ataque do Buba e da Shima. Tá, aí eles entram num outro cenário ali, vai ter a Shima no começo, aliás, a Rams, o navio fantasma não existe mais. Mas ela tá lá num navio real com a Sayaka, enfim, os demais. E aí eles chegam lá, depois todos os Changeman ali. Aí, claro, eles lutam com os soldados Hitler. Eles estão transformados ali. E aí tem uma hora que chega o Tsurugi e o Griffon ali. Eles chegam elevados ali, acho que eles usam até sua arma de fogo, enfim. E aí eles chegam nesse navio. E aí eles... O Griffon, tem uma hora que ele até solta... Liberta ali com a sua espada a Sayaka. E aí ele diz, ó, Rames, não vou deixar que tu domine a Terra. Todo aquele discurso, ó, tu aqui na Terra, enfim, tá. E aí tá, depois que eles soltaram a Sayaka ali, que libertaram a Sayaka. Aí, claro, tem os ataques do Girubi, enfim, os soldados Hitler, mas aí tem uma hora que eles dizem assim, ó, Sayaka agora, porque não pode o esquadrão tá, eles já estão transformados ali, mas não pode o esquadrão tá incompleto, falta aquela atinge Marmeio. E aí ela se transforma ali, e aí agora o esquadrão tá completo. E aí começa uma batalha ali, né? Eles começam a lutar, daí cada Changeman lutam com os soldados Hitler ali, aí aparece um momento de cada um lutando. Engraçado, nesse episódio, no episódio anterior, os soldados Hitler estavam fortalecidos. Nesse, isso não aparece, mas quem está fortalecido com aquelas bolas nas mãos ali são a Shima e o Buba. Tá, mas enfim. Aí há essas batalhas aqui e eles vencem os soldados Hitler com facilidade. Eles até eliminam os soldados Hitler ali com quem de fogo ali, sua arma. Tá. Aí depois aparecem umas cenas ali, por exemplo, o Change Dragon, ele luta, ele tá combatendo ali tá lutando com a sua espada e a não sei se dá pra dizer que aquilo que ela tem é uma espada, um bastão, sei lá. Vamos dizer que é uma espada. Ele tá lutando de espada com a Rames. E aí
em determinado momento o monstro Gyruba intervém e também ataca. Aí, bom, no que ele ataca, ele meio que desestabiliza o Change Dragon e a Rammes tem ali, consegue atingi-lo, enfim. Depois lá, a Shima, ela luta com as duas Changeman ali e ela não só impõe uma dificuldade, como ela tem, por assim dizer, uma vitória parcial sobre as Changeman. Ela consegue... Como é que eu vou dizer? Ela consegue, por assim dizer, se desvencilhar delas. Enfim, impedi-las, impõe a resistência, enfim. Ela tem a vitória parcial, não chega a vencer as Changeman, mas enfim, numa primeira fase ela tem uma vitória. Até o Buba lá do barco lá, ele consegue ali, ele luta, aparece os golpes, assim como a Shima aconteceu na luta com as mulheres aí, ele golpeia o Change Dragon, o Change Griffon e o Pegasus. Enfim, como eu disse mais uma vez, a Shima e o Buba nesse episódio eles estão fortalecidos pela, eu vou usar o termo, aquela luva de boxe. Mas aí tem uma hora que aí o monstro Gyruba, ele vem e ataca de novo, ele solta aquelas bolas e aí dá a explosão. Aí tem uma hora que todos sentem pegam as suas bazucas. Num primeiro momento lá no navio da Rammes, o Change Griffon já tinha pego a bazuca dele disparado. Mas aí cada Changeman pega a sua bazuca. O Dragon, o Griffon, o Pegasus, a Fênix, enfim, a Marmite, cada um pega a sua bazuca individualmente e dispara contra o monstro Gyruba. Aí eles unificam as bazucas, formam uma Power Bazooka, munição na mira, fogo. Aí tá, eles abateram o monstro Gyruba. Aí é aquele negócio. Vem o Gyodai, transforma o monstro Gyruba num monstro gigante. E aí tá, isso aí eles acionam a base Shuttle decolar. E aí tá, formam o Change Robô. Na luta ali contra o monstro Gyruba, claro, o Gyruba vai ter sua resistência, enfim, os seus golpes. Mas aí tem uma hora que no primeiro momento ali, logo de início, eles atingem o Gyruba. E logo que ele é destruído entre aspas, eu vou usar o termo desmontado, junta-se aquela energia e todas aquelas bolas se juntam e se recompõem novamente o seu corpo. Daí os Changeman ficam meio assim, eles estão dentro do robô ali controlando. Ah, o que faremos, enfim. Toda hora ele fica se recompondo. E aí tem uma hora que o Change Dragon, ele prestou atenção ali na recomposição e ele diz assim, é aquela bola ali, como se fosse assim. Existia uma das bolas ali que é central, como se fosse a bola mestre ali do corpo, enfim, é aquela bola, enfim. Aí ele diz assim, com o Change, se não me engano, com o Change Vulcão, eliminem todas as bolas, enfim. E aí, tá, tem uns ataques ali de lança-míssel do Change Robô, e aí pra desestabilizar o Gyruba, tem que sair aqui dos seus ombros, ele se eleva, ele tá voando, e aí voando ele dispara como se fosse um avião. Do ar ele dispara contra o Gyruba. Aí depois tem aquela que ele abre, não sei se eu tinha de míssil, enfim, que ele abre aberta a barriga dele aqui, e sai aqui dois mísseis e vão de encontro ao Gyruba. Aí tá, o Gyruba já tá desnorteado. E agora o Dragon já descobriu qual é a peça central dessa reconstituição, dessa reformulação do corpo. E aí o Change Dragon, ele administra ali, como diz ali na cabine dele, a espada relâmpago. E aí tem uma hora que ele diz assim, é agora.
E aí o Change Robô pega a espada relâmpago. Ele acerta o Gyruba ali, num momento, mas não é o golpe final. E aí nesse episódio o Change Robô ele dá é o giro atômico, um golpe que daí ele pega a espada e ele gira e acerta o seu oponente, no caso do Gyruba. E acertou naquele ponto vital, digamos assim, aquela bola central ali, com um giro atômico. Aí depois o Gyruba tá prestes a ser finalizado. Aí pega a espada relâmpago, Super Thunderbolt. E aí o Change Robô elimina o monstro Gyruba. Como eles acabaram com a bola central ali, aquela bola que era vital, o monstro Gyruba não teve reconstituição dessa vez, ele foi derrotado pelo Change Robô. E aí lá de um local alto lá fica a Rames a pensar assim, Changeman, malditos Changemans, não é à toa que vocês dão muito trabalho ao comandante Diluc, enfim. E aí ela tem que planejar o seu próximo passo. Mas enfim, os Changeman vencem aqui o indestrutível monstro da Rames. Enfim, e assim nós vamos. Acaba o mistério daquele o falso navio fantasma e os Changeman vencem mais um.